Semana passada a gente começou conversando sobre ano novo, vida nova, sobre como a gente tem sempre os ideais de fazer resoluções de ano novo para a gente pensar numa vida nova a partir de um novo ciclo, de um novo momento, e que como a gente vive buscando, na verdade, essa renovação a todo momento, seja segunda-feira eu começo o regime, mês que vem eu começo a estudar, ano que vem eu vou guardar dinheiro, e a gente vive atrás dessa novidade, através dessa transformação, mas, como a gente conversou semana passada, a verdadeira transformação só existe em Cristo Jesus, porque sem Ele nós estamos, na verdade, mortos. E um morto não consegue se renovar, um morto não consegue levantar e andar, um morto não consegue ter resolução. Nós precisamos de Deus, da capacitação divina, para que a gente consiga caminhar. E semana passada a gente acabou ficando bastante no teórico, porque eu quis conversar bastante com vocês sobre a importância da gente entender que vem de Deus. Não é, apesar da gente ter a missão de se esforçar, apesar da gente ter a missão de vir todo domingo para a igreja, de buscar ler a Bíblia, orar com constância, de dizimar, de ter todas as atividades que a gente tem que fazer, não é por mérito. Não é porque, eu faço isso, então eu sou uma boa pessoa, então eu mereço o melhor da vida. Mas é porque Deus nos ama em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, Ele define que nós tenhamos uma nova vida, um novo recomeço, e nos capacita a viver disso. Então eu preciso que a gente tenha bastante isso em mente ao longo de hoje, porque se a gente esquecer que não é por mérito, não é por esforço, não é pela sua própria vontade, não é por merecimento, o que a gente vai conversar aqui hoje vai se tornar um fardo. E eu não quero que se torne um fardo para ninguém, porque hoje a gente vai pensar em como a gente vive essa vida nova, como a gente vive a vida com Cristo. E para isso eu gostaria de continuar lendo a carta de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E a gente leu, domingo passado, um trecho do 2º capítulo. Dessa vez a gente vai ler um trecho do 4º capítulo. Então, Efésios, capítulo 4, versículos de 17 a 32. Quem quiser abrir a Bíblia e acompanhar comigo, quem quiser acompanhar na projeção, sumiu o título ali, mas o texto dá para ler. Efésios 4, capítulo 4, versículos de 17 até o final do capítulo 32. Então Paulo diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Gostaria de fazer mais uma oração para a gente começar a reflexão? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de começar a semana aqui, reunidos como igreja, como um corpo,
para te adorar e para aprender mais sobre o Senhor. Que seja o Senhor falando através de mim e que seja o Senhor carregando a mensagem ao coração de cada pessoa que está aqui presente, de cada pessoa que nos acompanha na transmissão ou que vai ver esse sermão gravado depois. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações que a gente precisa aprender e que hoje a gente saia renovados a partir da Tua palavra para uma vida nova. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, ano novo, vida nova. A gente conversou então semana passada sobre a importância de a gente entender o que é essa vida nova, que é essa transformação, que a gente sai de um estado e vai para um outro estado. Que a gente sai da morte e vai para a vida. E quem está morto não consegue se salvar. Não é como alguém que caiu no mar e alguém joga uma boia e fala, se salva aí com essa boia. Não. É alguém que está morto, alguém que precisa de ser ressuscitado. Precisa daquele desfibrilador lá de filme que a gente vê que vai dar o choque para o coração voltar a bater. Não, o morto não consegue fazer nada a não ser receber a salvação. E para sair desse estado de morte e vir para esse estado de vida, Deus só pede que a gente faça uma coisa. Que a gente reconheça que nós estamos necessitando da ajuda dEle. E com isso, em Cristo Jesus, Ele nos oferece tudo o que a gente precisa. Mas não para aí. A vida cristã não é simplesmente sair do estado de morte e vir para o estado de vida. A partir do momento que nós estamos vivos, nós vivemos com um propósito, para alguma coisa. E é isso que Paulo vai tratar nesse trecho que a gente acabou de ler. Então, para viver a vida com Cristo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos nos despir da vida velha. Paulo vai dizer, e ele diz isso assumindo a autoridade que ele tem no Senhor, como ele diz na primeira linha ali, eu lhes digo e no Senhor insisto. Paulo está apelando, falando, gente, me escuta, por favor. Eu não estou falando como Paulo, não estou falando como líder, eu estou falando como alguém que está trazendo uma notícia de Deus para vocês. Não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Para a gente viver a vida com Cristo, a gente precisa se despir da vida velha, mudando aquilo que nós pensamos. O primeiro conceito que Paulo vai trazer, então, para a gente se despir do velho homem, para se despir dessa vida velha, é mudar o nosso pensamento. Mudar o jeito que a gente entende o mundo. Mudar o jeito que a gente vê as coisas. Não vivam mais como os gentios. Os gentios aqui são todos aqueles que não são crentes. É um jeito que Paulo usa para não ter que ficar falando toda vez, todos aqueles que não são da igreja, não são crentes, não vivem no Senhor, ele usa a palavra gentil. E ele vai dizer que quem está longe do Senhor, quem está naquele estado de morte, vive em inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, tudo que eles pensam, por mais que possa ter uma aparência boa, por mais que possa ter alguma aparente razão, que vai trazer benefício para os outros, para ele mesmo, que vai ser bom a longo prazo, é inútil, não tem valor, não tem sustento, não vale a pena. Por que que não vale a pena? Por que que não tem valor? Porque a verdade é que eles estão obscurecidos no entendimento, eles estão separados de Deus, e alguém que está separado de Deus não consegue entender qual que é a vontade de Deus. Alguém que está separado de Deus vive na ignorância do que Deus deseja. Alguém que está separado de Deus tem o seu coração endurecido. Então, para mudar o que a gente, para despir o que a gente pensa, a gente precisa ir mais além e despir o que a gente acredita. Não dá para ler, mas está escrito acreditamos ali. Acreditem em mim. Para a gente mudar aquilo que é o jeito da gente pensa, o jeito que a gente raciocina, não é simplesmente falar, beleza, Henrique, eu acredito em você, vou mudar, amanhã eu estou pensando diferente. Para a gente conseguir transformar o jeito que a gente encara a vida, a gente precisa transformar e entender e se ensinar quais são os valores, quais são os credos, quais são as coisas em que nós acreditamos. De nada adianta eu falar 1 hora aqui, ou somando as 2 pregações, 1h30, e falar, se você não entende que existe um Deus criador de todas as coisas, que é soberano e que age através de nós. No máximo você vai receber alguma informação de como ser gentil, ou de como ser uma boa pessoa, ou como ter uma boa índole.
Mas se você não acredita que existe um Deus, e que esse Deus criou todas as coisas boas, mas as coisas foram corrompidas pela autonomia humana, e o homem agora precisa ser resgatado, Jesus não vai passar de um bom mestre, não vai passar de um cara legal, de um filósofo. Então, você pode estar vindo aqui hoje, está ouvindo, falando, legal, vou mudar meu pensamento. Se você não mudar o que você acredita no seu coração, a transformação verdadeira não vem. E é isso que Paulo está acusando. Paulo está acusando, quem vive longe de Deus tem o coração endurecido. Esse endurecimento do coração me faz lembrar da história de Moisés no Egito. Quando Moisés vai, a pedido de Deus, pedir para o faraó, por favor, liberta meu povo para a gente poder adorar no deserto, a palavra de Deus em Gênesis nos diz que faraó tinha o seu coração endurecido e não deixava. O coração endurecido, ele não é maleável, é um coração que não bombeia, é um coração que não tem elasticidade, não tem dinamicidade. É um coração que está preso, está afundado. Se a gente não levar os nossos corações a Cristo Jesus, por mais que a gente acredite em Deus, a gente continua vivendo na ignorância. É como eu tentei ilustrar semana passada e acabei trancando todos os nomes dos pais com filhos. Se uma pessoa tem 2 filhos e um filho é muito mais próximo do pai, enquanto o outro, não, vive a vida quietinho, vai jogar videogame, chega da escola, vai ver TV, não quer saber de ajudar o pai, não quer ajudar a mãe. Pai e mãe têm predileção? Ama mais um do que o outro? Não. É a mesma coisa com Deus. Se você é um filho de Deus, que gosta de passar tempo servindo, gosta de passar tempo lendo, que tem prazer em viver a vida pensando, agradecendo, pedindo, com Deus na sua mente e no seu coração, você vai ser mais querido por Deus? Não. Mas você vai conhecer mais a Deus. Assim como uma criança, um adolescente que gasta mais tempo com os pais, sabe o que o pai gosta, o que a mãe gosta, sabe como agradar o pai, como agradar a mãe. Nós, quando gastamos tempo com Deus, nós não nos tornamos mais amados por Deus, mas nós conhecemos mais Deus. E é dessa ignorância que a gente tem que fugir. Essa ignorância que a gente tem que despir. O verbo que aqui Paulo usa é como alguém que tira a roupa, alguém que vai tirando as coisas que está carregando. Então ele começa, primeiro a gente tem que despir daquilo que a gente acreditava sem Deus. Depois daquilo que a gente pensava, depois daquilo que a gente acreditava. E por fim, com a mudança daquilo que a gente acredita e do que a gente pensa, a gente tem que mudar as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Paulo fala que os gentios, tendo perdido toda a sensibilidade com esse coração tão endurecido, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. Cometer com avidez, aqui tradução, é a ideia de nunca estar saciado. As pessoas que estão se entregando a uma vida longe de Deus, nunca vão se saciar. Vão comer, mas nunca vai ser o bastante. Vão beber, mas vão continuar com sede. Vão procurar prazer atrás de prazer. Seja na Netflix, seja no relacionamento, seja num sucesso profissional, num sucesso acadêmico. E quando aquilo que você alcançou deixar de te dar prazer, você vai procurar outra coisa que possa te dar prazer novamente. Você nunca vai ter satisfação, nunca vai ter plenitude, nunca vai ter um coração agradecido, porque você sempre vai estar querendo mais. E qual que é o próximo passo? O que eu vou querer mais? O que eu vou querer mais? Como eu posso ser feliz agora? O que eu posso fazer para ter mais felicidade na minha vida? Essa que é a situação de quem tem um coração endurecido. E a triste notícia que eu tenho para dar é que a gente pode ser crente e viver assim. Porque não é o fato da gente ter saído da morte em Cristo Jesus e estarmos em vida que necessariamente a gente vai estar vivendo assim. Por isso Paulo escreve aos cristãos, à igreja de Éfeso, dizendo, não vivam mais como gentios. E se Paulo fala, não vivam mais como gentios, é porque é possível viver como gentios. Essa é a nossa parte. A nossa parte não é alcançar a salvação,
não é ser uma boa pessoa para ser aceito por Deus. A nossa parte é, a partir do fato que nós somos aceitos por Deus, sendo pessoas ruins, sendo pessoas mortas que necessitam salvação, a partir desse amor, nós vamos procurar melhorar. Não para agradar Deus, no sentido dele ter mais prazer em nós, ter mais alegria ou nos amar mais, mas no sentido de que a gente experimentar mais Deus. O filho é filho independente do que ele faz. Eu sou pai recente, minha filha tem 1 ano e 8 meses. Eu experimento disso agora. A Catarina, quando ela está fazendo birra, chega a ser bonitinho, você quer matar ela, mas ela continua sendo bonitinha, né, amor? Não muda o sentimento que o pai tem para um filho. Mas quando a gente está vivendo bem, em harmonia, quando ela está ouvindo, quando ela está obedecendo, é muito mais gostoso. E ela experimenta muito mais o nosso amor. Assim é a vida com Deus. A gente se torna filho por aquilo que Jesus fez por nós, em nós. Não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós merecemos. Mas a gente vai experimentar Deus a partir do que nós fazemos. A partir de como a gente leva a vida. Então, o primeiro ponto para a gente viver a vida com Cristo é despirmos da vida velha. Tirarmos toda essa bagagem com a qual a gente chega. Todos esses vícios, todos esses hábitos, todo esse jeito de pensar, tudo naquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fazia. E buscar a transformação. O segundo ponto que Paulo vai trazer para viver a vida com Cristo é que precisamos nos revestir da vida nova. Ao passo que a gente vai tirando a vida velha, que a gente vai se desmontando, que a gente vai quebrando os nossos vícios, nossos paradigmas, os nossos entendimentos errados, nossos hábitos errados, nós precisamos ir remontando, mas de maneira ordenada, de maneira como quem aprende de Deus. Paulo vai dizer: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, ou seja, não foi a viver com o coração endurecido, com avidez, com ganância, procurando coisas que satisfazer, não. Vocês ouviram de Cristo, o que vocês ouviram de Cristo? O que vocês foram ensinados? A verdade. De fato, vocês ouviram falar dele, de Jesus, e em Jesus foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus é o único ser humano da história que não viveu para satisfazer os próprios desejos. Não viveu nesse estado de rebelião que leva à morte. Jesus viveu a todo momento a vida nova. E ele morreu para nos conectar a essa nova vida. Ele não morreu porque ele merecia morrer como todos nós. Ele morre para que ele possa, através da sua morte, estender a mão a nós que estávamos mortos e nos dar vida. Mas esse é o primeiro passo. Os efésios já tinham aprendido de Cristo, já tinham aprendido a verdade que está em Cristo, mas eles precisavam se despir da vida velha e se revestir da vida nova. Se revestir da vida nova, aprendendo de Deus. Por que é tão importante a gente vir para a igreja? Primeiro, para a gente estar junto. Ninguém é crente sozinho. Para ser cristão, precisa de comunidade. Paulo vai usar a imagem de um corpo. Cada um aqui é um membro do corpo. Se você tem um pé jogado lá em casa, você não é um corpo, você é um pé. E de que adianta um pé? Nada, só apodrece e joga fora. Mas se nós estamos em comunhão, se nós estamos nos ajudando, vivendo juntos, aí sim, nós vamos conseguir viver de uma maneira harmoniosa, de uma maneira gostosa. Porque Deus não quer que a gente apenas viva. Deus quer que a gente viva bem. Então a gente precisa aprender. A gente se reúne aqui para aprender junto. A gente se reúne aqui para aprender um com os outros. Às vezes, alguém aqui sentado tem muito mais experiência de vida do que eu. Tem muito mais tempo de caminhada com Deus do que eu. E tem muito a me ensinar. Às vezes, alguém que tem muito menos tempo de vida ou de caminhada, está com fôlego novo, está com aquele sentimento de amor, que quer viver a vida, que está fervendo, que quer ir no parque, entregar folheto, evangelizar, quer falar para o irmão, quer falar para o amigo, também tem algo a nos ensinar. Porque nós aprendemos mutuamente, e nós aprendemos todos juntos,
em Cristo Jesus. Além de revestir a vida nova em aprendizado, a gente precisa revestir a vida nova em renúncia. Paulo vai enfatizar: quanto à antiga maneira de viver, ou seja, quanto à vida velha, vocês foram ensinados a despir-se, vocês já sabem se despir. Em Cristo Jesus, nós somos capacitados a viver assim, na vida nova. Em Cristo Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para renunciar o nosso antigo eu. Deus não está pedindo para você fazer algo que você não é capaz. Deus não está pedindo para você fazer algo impossível. Deus está pedindo para você fazer algo que Ele te deu todas as ferramentas para você fazer. O que Ele está pedindo é: faça, eu estou com você. Faça, eu vou te capacitar. Faça, eu vou te ensinar. A nossa responsabilidade, como alguém que quer se despir da vida velha e se revestir da vida nova, é fazer. É procurar ajuda. Seja do irmão, seja do pastor, seja do marido, da mulher, seja do filho, da filha. Mas a gente vive em comunidade, porque a renúncia que Deus nos pede, Ele já nos deu todas as ferramentas para que a gente fazer. Ele só pede que a gente faça. E para revestir da nova vida, nós precisamos fazer isso em novidade. O que Deus nos capacitou a fazer? A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Deus, em Cristo Jesus, nos capacita a renunciar à vida velha e abraçar a vida nova. E o que é essa vida nova, Henrique? O que é viver nessa vida com Cristo? É viver em semelhança a Deus, em justiça e em santidade. Justiça é uma palavra muito difícil para a gente entender. Porque normalmente quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em coisas muito diversas. A gente pensa num tribunal, fazendo justiça. A gente pensa naqueles casos de justiceiro. Então o cara fala: não, você fez mal para mim, eu vou fazer mal para você. Mas a verdade é que, para um cristão do primeiro século, quando ele ouvia de justiça, ele ouvia sobre o relacionamento dele com o próximo. Justiça, na mentalidade do primeiro século, tem a ver com aquilo que eu faço para com o outro e para com a sociedade. Justiça tem a ver com o jeito que eu levo a vida. O que eu faço? Eu sou um contador, eu sou um faxineiro, eu sou um engenheiro, eu sou um chefe, eu sou um empregado, eu sou um pastor, eu sou um dono de casa. Viver em justiça não é mudar o que você faz, não é mudar sua profissão, não é mudar o que Deus te chamou a ser. Viver em justiça é fazer aquilo da melhor forma, como quem faz para Deus. Se eu sou empregado, eu vou trabalhar dando o melhor de mim, não para eu ser reconhecido, não para ser promovido, não para ser admirado, mas porque eu estou trabalhando não para a empresa, não para o patrão, mas para Deus. Se eu sou um chefe, eu vou tratar bem meus empregados, vou procurar visar o lucro, não para eu enriquecer, mas para que eu possa ter como ajudar, para que eu possa ter generosidade, para que eu possa ajudar as pessoas, sejam aqueles que estão abaixo de mim na hierarquia da empresa, sempre se lembrando que na vida eles estão abaixo de mim. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quer homem, quer mulher, quer padrão, quer empregado. Todos nós vivemos e devemos viver semelhante a Deus, em justiça. E santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ser santo significa ser separado. Ser separado da vida como um gentil. Dessa vida em rebelião que todos nós insistimos em viver. Que todos nós insistimos em seguir as próprias regras. Mesmo quando Deus deixa tudo muito claro. Vivam de acordo com o que eu lhe ensino para que tudo lhes vá bem. Mesmo assim a gente fala: não, vou dar meu jeitinho aqui, vou colar na prova, vou desviar um pouquinho de dinheiro da empresa, vou sonegar esse imposto, vou ultrapassar pelo acostamento, vou pegar a roupa da minha irmã escondida.
a gente, em algum momento, a gente vive, a gente explicita esse coração que a gente tem, rebelde. Viver em santidade é falar, eu não quero mais viver assim. Eu não quero. Eu sei que eu sou assim, mas eu não quero. Eu quero viver separado dessa rebelião, eu quero viver para Deus. Então, revestir-se da nova vida, o que é? Aprender de Cristo, em renúncia e em novidade. Essa novidade no sentido de procurar fazer o bem para o próximo e procurar estabelecer um bom relacionamento com Deus, no qual eu me espelho no que Ele me ensina. E Paulo continua, para viver a vida com Cristo, precisamos nos conectar aos outros. Como que nós nos conectamos? Pelo falar. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se nós somos um, não faz sentido a gente viver em mentiras, em meia-verdade, em omissão. Não faz sentido a gente procurar o mal, procurar a ignorância da outra pessoa. Abandonem a mentira. Paulo nos chama a falar, vocês não mais estão mortos, vocês não mais estão em estado de rebeldia. Deus está capacitando vocês a viver em verdade. Sejam verdadeiros. Falem a verdade. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, Jesus disse certa vez. Por quê? Porque nós todos somos um. Nós nos conectamos uns aos outros pelo tolerar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Paulo está aqui transcrevendo um pouquinho diferente o que está lá em Salmos 4:4, que o Salmo vai falar, não se deixem levar pela ira. Antes de dormir, encostem a cabeça no travesseiro e pensem, para que seu coração não se amargure. Paulo está falando que aqueles que não toleram uns aos outros estão dando lugar para o diabo. Não é brincadeira essa história de não tolerar, essa história de se irar, de viver amargurado. Jesus leva isso tão a sério que ele fala, se você está indo ao templo, ter um tempo com Deus, mas você está em desavença com seu irmão, vai e se retrata com teu irmão antes de procurar Deus. Paulo também não leva isso na brincadeira. E é muito difícil para a gente procurar viver em tolerância, procurar quando eu errei, pedir perdão, quando o outro errar comigo, pensar, ele também tem as lutas dele, ele também passa por dificuldade, ele também tem felicidade, ele também está tentando viver com Deus, eu vou tolerá-lo. Se a gente não partir da premissa que em Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para viver assim, tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje vai virar um peso. Então se lembrem, Jesus nos deu o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai agir no nosso coração para que a gente possa tolerar um ao outro. Tolerar um ao outro não é amar aquela pessoa que você detesta. Tolerar é ser respeitoso, tratar com equidade, entender que aquela pessoa também é feita imagem e semelhança, também é amada por Deus. Respeitá-lo, fazer o bem para ele, para ela. Nós precisamos nos conectar aos outros pelo repartir. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nós vivemos conectados uns aos outros pelo falar, pelo tolerar e pelo repartir. Não é apenas ter boas palavras, ser uma pessoa educada, ser alguém que não provoca a ira pelo falar. Não é apenas tolerar o outro e entender que quando a pessoa te machucar, te dá aquela patada doída, ela não está fazendo necessariamente porque ela quer te ferir. Às vezes quer, mas mesmo se quiser, nós temos o Espírito Santo que nos ensina a amarmos, porque nós ferimos a Deus quando nós vivemos em rebeldia, e Ele continua nos amando, e Ele nos ensina, ame como eu os amo. E nós vivemos em conexão com os outros pelo repartir. Não basta falar,
não basta respirar fundo, é preciso agir. O repartir envolve com repartir tempo, repartir dinheiro, repartir fardo, repartir a vida. Se você antes era uma pessoa ociosa, se você não tinha o que compartilhar para com os outros, trabalhe, tenha para repartir. Não tenha para acumular para si próprio, mas tenha para abençoar os outros. Isso vale para tudo: dinheiro, tempo, saúde, alegria. Que a gente possa repartir um com os outros os nossos bens, os nossos dons. Assim nós estaremos nos conectando. Então, para viver a vida com Cristo, nós precisamos despir a vida velha, revestir a vida nova, nos conectar aos outros e, por fim, nos conectar a Deus. Paulo vai continuar dizendo que nós precisamos nos conectar a Deus em palavras. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Renunciar àquela vida que nos conduziria à morte, mas que em Cristo Jesus nós fomos libertos, e começar uma nova vida para 2024, envolve, além de fazer o bem para com o outro, além de viver bem em comunidade, viver uma vida boa com Deus. E a primeira coisa que Paulo pede nessa carta é que a gente abençoe o outro pelo falar. Um pouco repetitivo da parte de Paulo, mas a ideia dele é ser didático. Paulo quer que a gente entenda que a gente estava num estado e que a gente foi para outro. E que nesse novo outro estado, não basta você ser meia boca. A gente precisa viver a vida nova por inteiro. A gente precisa viver a vida nova naquilo que a gente pensa, naquilo que acredita, naquilo que a gente faz. Nós precisamos nos conectar com Deus em palavras, porque é o Espírito Santo que age em nós, através de nós, que age quando a gente fala com outra pessoa. Eu estou aqui falando com vocês, mas espero eu em Deus que não seja eu que esteja levando essa mensagem ao coração de vocês, mas o Espírito Santo. E não é apenas no momento da pregação que isso acontece, é em todo momento em que nós conversamos. Então Paulo pede que a gente não fale inutilidade, que a gente não fale besteira, mas que a gente fale o que for útil, para conceder graça, para ajudar. Assim a gente não vai entristecer o Espírito Santo. A gente também precisa se conectar a Deus através das nossas emoções. O Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. O que significa ser selado para o dia da redenção? O selo é quando o rei ou o oficial colocava aquela travinha, aquela cera na carta e colocava o brasão dele. É o selo que testificava que aquilo era realidade. Ou seja, é o Espírito Santo que no dia em que a gente se encontrar com Deus, vai mostrar, de fato, você era uma pessoa que estava morta, mas em Cristo Jesus você foi para a vida nova. Então, não entristecer o Espírito Santo tem a ver também, além do que a gente fala, com aquilo que a gente sente. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Não é apenas falar da boca para fora, mas é entender que aquilo que a gente sente precisa ser trabalhado. E como a gente trabalha aquilo que a gente sente? A gente tem um livro da Bíblia inteira que nos ensina isso. Salmos. Salmos são orações cantadas. E em Salmos você vai encontrar expressões de todos os tipos de emoções que você pode sentir. Ira. Aí você pega aquela oração precatória que você não entende nada, que Davi fala assim, que o Senhor pegue e arremesse os filhos do meu inimigo na parede. É porque ele está irado, não é porque Deus se agrada com isso. Davi está se sentindo irado. E ele quer que essa ira seja consumada. Mas todo o Salmo, se você parar para perceber, ele conduz do sentimento que o salmista está passando para o louvor. Da ira para o louvor. Da tristeza para o louvor. Da insatisfação para o louvor. Nós temos, através da palavra de Deus, inúmeras ferramentas
para tratar a amargura do nosso coração, a indignação, a ira, para não sermos pessoas que fazem gritaria, ou então que pratica calúnia, ou então que tem maldade. Entendam que se nós saímos da morte e fomos para a vida, nós já temos toda a capacidade de viver assim. Nós precisamos colocar isso em prática, para experimentar Deus, para viver uma vida de alegria, que saboreia, que sente o que é viver e viver em abundância, o que é viver em plenitude. Se a gente acredita que existe um Deus criador de todas as coisas, esse Deus sabe o que é bom. E viver em conexão com esse Deus vai nos fazer sentir aquilo que é bom. Deus não quer que a gente tenha uma vida apática, sem prazer. Ele quer que a gente saiba buscar o prazer nas coisas certas. E isso vem através da mudança do que a gente fala, do que a gente sente e do que a gente age, da forma que a gente age. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A gente se conecta a Deus quando a gente consegue agir como Ele agiu para conosco. Se eu olho de cima para baixo alguém que me magoou, eu posso até perdoar aquela pessoa, mas com aquele sentimento no coração. Eu vou perdoar você porque eu sou melhor. Agora, se a gente entende que todos nós estamos em rebeldia, todos nós estávamos mortos, e por causa de Cristo, e somente de Cristo, nós fomos para a vida, quando a pessoa te magoar, você vai falar, eu te entendo, porque eu magoo os outros também. E eu vou te perdoar, não porque eu sou melhor, mas porque eu sou perdoado. E porque eu espero que um dia, quando eu magoar você, você me perdoe também. Porque é isso que Cristo nos ensina. E é isso que o Espírito Santo nos pede a fazer. Henrique, como que eu saio dessa vida velha e tenho uma vida nova em 2024 então? Despindo da vida velha. Despindo naquilo que nós pensamos, acreditamos e fazendo. Revestindo-se da vida nova. Naquilo que nós aprendemos, renunciamos e temos em novidade, santidade e justiça. Nos conectando aos outros pelo falar, pelo tolerar e pelo repartir. E nos conectando a Deus em palavras, emoções e ações. Como você vai aplicar isso no seu dia a dia, na sua rotina, na sua situação familiar? Eu não posso te dizer. Eu não posso sair daqui falando um monte de regras para o que você deve fazer e como você deve viver. O que eu posso fazer é o que Paulo fez quando escreveu essa carta. Lembrem-se disso. Lembrem-se que vocês estavam mortos, em rebeldia, em um estado de desconexão com Deus. E em Cristo Jesus, vocês foram reconectados com Deus. Não porque vocês merecem, não porque vocês são capacitados, não porque vocês fizeram algo, mas porque Jesus fez. Mas a partir do momento que vocês foram reconectados com Deus, cabe a vocês, cabe a mim, cabe a nós, despir a vida velha, revestir a vida nova, conectar aos outros e nos conectar a Deus. Que em 2024, todos nós possamos levar isso em nossos corações, experimentando um bom ano, abençoado em Cristo Jesus, em conexão com Deus, em conexão com as pessoas, fazendo aquilo que eu fui chamado a fazer, da melhor forma possível. Esse é o meu desejo para todos vocês da EP Park. Amém.